Você já refletiu sobre a possibilidade de que aquilo que mais admiramos na filosofia estoica, seu ideal de virtude, possa conter em si mesmo uma série de incoerências fundamentais que abalam as suas pretensões de universalidade e aplicabilidade prática? Hoje eu convido você para uma jornada filosófica profunda, provocativa e sem concessões, onde desvelaremos as camadas escondidas do estoicismo, uma das mais veneradas doutrinas da filosofia antiga, mas que carrega em seu núcleo o que podemos chamar de um verdadeiro paradoxo da virtude. Antes de mais nada, considere se inscrever no canal, deixar o seu comentário e compartilhar esta reflexão com quem você sabe que se interessa pela filosofia, pelo pensamento crítico e pela busca incessante por coerência intelectual. Precisamos disseminar ideias que nos libertem, que nos façam pensar e que nos desafiem a não aceitar nenhuma doutrina de forma passiva. O estoicismo nasce na Grécia, com Zenão de Cítio, e floresce em Roma com figuras como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, cujas meditações são ainda hoje consideradas um manual de conduta para quem busca fortaleza interior diante das adversidades do mundo. O núcleo da filosofia estoica está na afirmação de que a virtude é o bem supremo e que apenas ela é suficiente para a felicidade humana. Tudo o que não depende de nós, dizem os estoicos, deve ser classificado como indiferente, seja a saúde, a riqueza, a fama ou mesmo a vida. Assim, o sábio estoico é aquele que não se abala com perdas, com injustiças ou com os caprichos do destino. Ele vive em conformidade com a natureza racional e cósmica, aceitando serenamente tudo que não pode controlar. No entanto, essa concepção de sabedoria esbarra em um paradoxo que merece nossa atenção crítica. Como é possível afirmar que a virtude é o único bem quando ela só se manifesta através de atos que ocorrem necessariamente no mundo? Se os estoicos defendem que a virtude basta para a felicidade, como podem ignorar que essa virtude não existe no vácuo, mas se concretiza em decisões, relações e escolhas que inevitavelmente envolvem fatores externos? A sabedoria estoica se orgulha de sua independência do mundo, mas ao mesmo tempo precisa do mundo para existir. Esse é o primeiro ponto que devemos considerar e que já abala as bases de sua proposta ética. Além disso, há uma evidente tensão entre a idealização da apatia, entendida como imperturbabilidade emocional, e a condição humana concreta. O estoico ideal é aquele que não se deixa afetar por paixões descontroladas, que mantém sempre a razão como guia. Mas será isso humanamente possível? Será possível anular ou sublimar totalmente as emoções mais intensas que surgem inevitavelmente na vivência humana? A dor da perda, a euforia do amor, o medo diante do perigo, a tristeza diante da injustiça, são experiências que marcam profundamente nossa existência e que parecem irredutíveis a qualquer tentativa de domínio puramente racional. O ideal estoico de um sábio inabalável que nada teme e nada espera soa mais como uma figura mitológica do que como uma meta realizável. E se esse ideal é inalcançável, qual é então o valor prático de uma filosofia que propõe justamente esse modelo como o ápice da existência humana? Aqui começamos a perceber o caráter normativo excessivo e, portanto, opressivo do estoicismo, ao propor um padrão de sabedoria tão elevado e praticamente impossível de ser atingido. O estoicismo pode se transformar, inadvertidamente, em uma fonte de culpa, frustração e autojulgamento. Aqueles que tentam seguir o caminho estoico, mas que inevitavelmente falham ao serem atravessados por emoções legítimas, podem acabar se sentindo insuficientes, aquém do ideal, presos a uma lógica de exigência e ascetismo, que em vez de libertar, oprime. Outro aspecto que nos leva ao cerne das incoerências do ideal estoico de sabedoria é a relação ambígua que ele estabelece com a ideia de natureza. Para os estoicos, viver segundo a natureza é viver segundo a razão, pois acreditam que a razão é o princípio ordenador do cosmos e, por conseguinte, da própria humanidade. Mas será que essa identificação entre natureza e razão é filosoficamente legítima? A própria evolução biológica, ao privilegiar impulsos, instintos e emoções como mecanismos fundamentais para a sobrevivência, parece contradizer a ideia de que a natureza humana seja essencialmente racional. Ao propor a razão como guia supremo da existência,
Os estoicos podem estar justamente negando aspectos centrais e constitutivos da nossa natureza, como a afetividade, a vulnerabilidade e a interdependência social. Aliás, a ênfase estoica na autossuficiência moral nos conduz a uma outra contradição fundamental. O estoicismo propõe que a felicidade depende exclusivamente de nossa atitude interior, independente das circunstâncias externas. No entanto, somos seres profundamente relacionais, que constituem sua identidade através das interações com os outros. Não somos ilhas, mas arquipélagos de afetos, memórias e vínculos. Como então sustentar que é possível ser plenamente feliz apenas cultivando uma disposição virtuosa interna, se essa virtude só pode se desenvolver e se expressar na convivência social? Mesmo os exemplos mais célebres do estoicismo, como Epicteto e Marco Aurélio, foram marcados por experiências sociais intensas. Um foi escravo, o outro imperador. Suas virtudes não surgiram isoladas, mas foram forjadas na arena das relações humanas. E aqui vale outra reflexão importante. O estoicismo busca neutralizar a importância dos eventos externos, mas paradoxalmente depende deles para comprovar a superioridade da virtude. O exemplo clássico é o do sábio que permanece sereno diante da tortura ou da miséria. Ora, esse exemplo só é significativo porque pressupõe que as circunstâncias externas têm sim o poder de afetar profundamente os seres humanos comuns. O estoico quer provar a superioridade da virtude justamente pela sua capacidade de resistir aos golpes do destino. Mas se as circunstâncias são indiferentes, por que a virtude precisaria demonstrar sua superioridade resistindo a elas? Não é esse um sinal de que no fundo o mundo externo não é tão indiferente assim? Essa contradição fica ainda mais evidente quando examinamos a noção estoica de controle. Segundo os estoicos, devemos distinguir entre aquilo que depende de nós e aquilo que não depende, e concentrar nossos esforços apenas no que podemos controlar: nossas intenções, nossas escolhas, nossa disposição interior. Mas será que essa distinção é sempre clara? Nossas escolhas são realmente independentes das circunstâncias? Nossas intenções não são moldadas em larga medida pelas experiências passadas, pelas relações, pelos traumas, pela cultura na qual fomos socializados? A psicologia contemporânea e as neurociências nos mostram que a ideia de um sujeito absolutamente autônomo, capaz de escolher suas disposições independentemente do mundo, é uma ilusão. Assim, o ideal estoico de controle racional pleno parece não só ingênuo, mas também descolado das complexidades reais da constituição do sujeito. E não podemos deixar de mencionar o paradoxo político do estoicismo. Ao afirmar que a virtude é suficiente para a felicidade, o estoicismo tende a minimizar a importância das transformações sociais, políticas e econômicas. Se a felicidade está exclusivamente na atitude interior, por que lutar por justiça, por equidade, por melhores condições de vida? Por que se engajar na mudança do mundo? O estoicismo corre o risco de se tornar uma filosofia de resignação, acomodoco, que legitima a ordem existente e desencoraja a ação coletiva. Historicamente, muitos estoicos foram figuras de resistência, como Sêneca, que enfrentou o despotismo de Nero, mas a própria lógica da filosofia estoica parece tensionar esse engajamento ao afirmar que as circunstâncias externas são irrelevantes. Por outro lado, ao propor a aceitação do destino como expressão da ordem racional do cosmos, o estoicismo se aproxima perigosamente de uma visão determinista, que anula a liberdade e a responsabilidade moral. Se tudo o que acontece é necessário e conforme a razão cósmica, então nossos atos não passam de engrenagens de uma máquina universal. Como então sustentar a ideia de que devemos nos esforçar para agir virtuosamente, se nossas ações já estão determinadas pela ordem do mundo? O ideal estoico de sabedoria se vê assim preso entre a valorização da autonomia racional e a aceitação do determinismo universal, mais um paradoxo que mina sua consistência. Além disso, a concepção estoica de virtude como um bem absoluto, que não admite gradações, gera outra dificuldade. Para os estoicos, ou se é virtuoso ou não se é, não há meio termo. Mas essa visão rigorista ignora a complexidade dos processos éticos reais, que são feitos de avanços, tropeços, ambiguidades e aprendizados. A ética da vida concreta é muito mais cinzenta do que o dualismo rígido proposto pelos estoicos. Assim, ao exigir uma perfeição impossível, o ideal estoico de sabedoria acaba por se desconectar da vida vivida
que é imperfeita por definição. Neste ponto da nossa reflexão, já conseguimos perceber como o ideal estoico de virtude, embora sedutor em sua promessa de autossuficiência e liberdade interior, carrega em si mesmo uma série de contradições que desafiam sua coerência filosófica. Isso significa que devemos simplesmente rejeitar o estoicismo? De forma alguma. O que propomos aqui não é a destruição de uma tradição filosófica milenar, mas sim a sua problematização, a sua releitura crítica, a sua atualização à luz dos desafios éticos, psicológicos e sociais contemporâneos. O estoicismo nos legou importantes lições sobre a necessidade de cultivarmos a serenidade diante do que não podemos mudar, sobre a importância de orientarmos nossas vidas por valores internos e não por bens externos, sobre a força transformadora do autoconhecimento e da autodisciplina. Mas ao mesmo tempo, precisamos reconhecer que a busca pela sabedoria não pode se restringir a um modelo idealizado e inatingível de virtude, que despreza as emoções, que ignora as relações sociais e que desvaloriza a ação política. Ao reconhecermos as incoerências do ideal estoico de sabedoria, damos um passo fundamental na direção de uma filosofia mais humana, mais compassiva e mais realista. Uma filosofia que não nega a importância das emoções, mas busca integrá-las de maneira saudável à vida ética. Uma filosofia que não despreza o mundo, mas que entende que nossa realização depende sim das relações que construímos, das comunidades que formamos e das transformações sociais que promovemos. Uma filosofia que não se contenta com a aceitação resignada do destino, mas que aposta na possibilidade de mudar o mundo, mesmo que parcialmente, mesmo que imperfeitamente. Por isso, o paradoxo da virtude estoica não deve ser visto como uma falha fatal, mas como um convite à reflexão contínua sobre os limites e as possibilidades da filosofia moral. A verdadeira sabedoria não está na adesão à crítica a um ideal, mas na capacidade de questioná-lo, de revisá-lo e de transformá-lo. Assim, encerramos esta jornada com um convite para que você compartilhe suas impressões nos comentários. Curta este vídeo e se inscreva no canal para continuarmos juntos nesta trilha de reflexão filosófica e acima de tudo, não guarde esta reflexão só para você.